Bom dia, amados, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é a Alê. Muito feliz de poder estar hoje com vocês, compartilhando também de uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, e eu quero ler com você até o verso 13, da parte A do verso 13. Diz assim: Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles acusarem de criminosos tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana. Eu quero ressaltar aqui o verso 11. O apóstolo Pedro, ele nos chama de queridos amigos. E aí ele pede para que a gente evite as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a nossa alma. Ou seja, a carne sempre lutando contra o espírito. Precisamos ser pessoas que as pessoas olhem para nós e louvem a Deus por nossa vida. Que nós possamos louvar o nome do Senhor com as nossas atitudes, com a nossa vida irrepreensível. Talvez você diga assim: é impossível porque eu sou carnal e eu vivo nesse mundo. Ou seja, se abster daquilo que alimenta a sua carne. Você precisa viver uma vida alimentada pelo Espírito de Deus, para que a gente possa suportar as paixões desse mundo, que é a mentira, a lascívia, a conduta errada. Nossa, irmãos, o apóstolo Pedro nos recomenda que nós devemos nos lembrar que nós somos passageiros por aqui, e essa vida breve que você vai viver aqui é o que vai determinar a vida que você terá na eternidade. O que você quer viver na eternidade? Sem morte, sem choro, sem dor, sem sofrimento, louvando ao Senhor, vivendo com Ele, ou uma morte de pranto, de choro? E eu quero dizer para você, para que você viva uma vida eternamente com o Senhor, você precisa lembrar sempre desse conselho do apóstolo Pedro, dizendo: Peço, portanto, que evitem as paixões desse mundo, as paixões carnais, porque a carne ela tende a nos levar sempre ao pecado, e o pecado leva à morte, e morte espiritual. E quando você alimenta o seu espírito vai estar fortificado contra as paixões desse mundo. Então você vai viver uma vida aqui fortificada no Senhor. Se você for ler, estudar, orar, estar em comunhão com os irmãos, faça isso. Siga os conselhos dos apóstolos que deixaram para nós, que morreram, que deram suas vidas para que esse evangelho chegasse até nós. O apóstolo Paulo, ele deu a sua vida para que o evangelho chegasse até os gentios. Ele foi perseguido até a morte. O apóstolo Pedro, todos os outros apóstolos que morreram por amor a esse evangelho. Eles entenderam que eles queriam viver levando a palavra, e eles queriam viver falando desse amor. Eles queriam viver uma vida que glorificasse o nome do Senhor, e que eu e você possamos lembrar disso. Somos estrangeiros, estamos aqui somente de passagem. Que tipo de vida, que tipo de estadia você está vivendo nessa terra? Eu quero que você nessa manhã reflita nisso e siga os exemplos e os conselhos do apóstolo Pedro. Evite as paixões carnais. Viva uma vida separada para o Senhor, uma vida de santidade, uma vida de comunhão. Deus te abençoe nesse dia, porque você vivendo uma vida assim, as coisas vão acontecer para você, porque o Senhor ele já venceu toda a morte, o mal, e você também é um vencedor. Ele já pisou na cabeça da serpente, ele já derrotou Satanás, e você também tem autoridade para repreender todo o mal em nome de Jesus. Então que você possa viver essa vida passageira aqui, vivendo com Cristo. Em nome de Jesus, seja abençoado nessa manhã, onde você estiver. Tenha um dia de excelente trabalho, um dia de bênçãos para você e para sua família.